Boa tarde, tudo bem com você? Se você chegou aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Larissa, tenho 35 anos, sou cristã. E a principal intenção com esses vídeos, eu creio que você chegou aqui, você que já está no nosso canal, seja bem-vindo. E você que chegou aqui, provavelmente você chegou por um título, né, desse vídeo. E eu quis vir aqui hoje falar um pouquinho mais da nossa família, explicar um pouquinho como funciona, o que aconteceu com o Lucas e por que nós temos uma família típica, né? Por que a nossa rotina é assim. Eu creio que. E eu decidi primeiro postar alguns vídeos shorts, né, com a nossa rotina e tudo mais, para que depois eu viesse explicar, né, o que aconteceu na nossa vida. E eu creio que você talvez está chegando aqui nesse canal porque você se identificou com o título, ou você se identificou com a nossa família, e que você seja muito bem-vindo. E se você gostou do nosso canal, curte, compartilha, comenta e se inscreva nesse canal para que a gente possa crescer juntos, amém? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Já tem um vídeo bem antigo aqui, né? Explicando um pouco da vida do Lucas, da nossa vida. E eu queria vir aqui contar um pouco do testemunho da vida dele. E eu resolvi trazer a nossa vida para que sirva de testemunho e que talvez ajude muitas pessoas que talvez passam por situações semelhantes. E talvez pessoas que não passem também por essas situações que nós passamos, mas que possam entender que há uma esperança. E que Deus nos deu um dia para viver, né? E que a gente possa ter esperança no Senhor todos os dias. Então, eu resolvi criar esse canal para isso. Para que, mesmo diante das lutas, nós tenhamos esperança. Mesmo diante das lutas, nós temos um motivo para sorrir, para ser feliz, né? Então, desde já agradeço por tudo e agradeço por vocês que estarem aqui. E eu quero contar um pouco da nossa vida, da nossa família. Se eu esquecer de algo, se ficou faltando algo eu falar, vocês podem escrever nos comentários, podem perguntar. E eu vou ter o maior prazer, talvez, de gravar outros vídeos esclarecendo algumas coisas. E eu postei alguns shorts, né? Com várias coisas que talvez vocês vão entender agora, nesse vídeo. Então, se você chegou agora, um prazer conhecer vocês e bem-vindo ao nosso canal. Amém? Gente, vamos lá. Eu sou mãe, sou casada, né? Sou casada já há 9 anos. E 9 anos de outubro faz 9 anos de casado e 10 anos que nós estamos juntos, eu e meu esposo. Nós nos conhecemos, né, desde a escola, porém, nós tivemos um tempo que nós nos separamos, né, porque éramos imaturos, né, crianças ali. Nós namoramos em termos dos 15 aos 18 ali na escola. E depois a gente se separou e nunca mais teve contato. E tivemos as nossas vidas, né? E depois de um tempo, nós nos reencontramos novamente, né? Em outros momentos da nossa vida, né? Cada um tinha se separado, tinha acontecido algumas coisas nas nossas vidas, e nós acabamos nos reencontrando. E aí nós nos reencontramos num momento muito diferente das nossas vidas, e eu creio que Deus nos uniu novamente, né? Foi tudo, não foi planejado, né? Eu creio que cada um de nós pretendíamos viver a vida de uma forma diferente, mas Deus nos fez nossos caminhos nos reencontrarem novamente. E desde que nós nos reencontramos no Senhor, os dois tinham acabado de ter encontros com Jesus maravilhosamente. E quando a gente resolveu ter um relacionamento, a primeira coisa que a gente resolveu, né? Eu resolvi, né? No caso, eu queria muito ter uma família, né? Eu nunca sonhei em ter uma faculdade, não que você não possa ter isso, né? Mas eu nunca sonhei com isso. Meu sonho sempre foi ter uma família. Sempre foi constituir uma família, de casar, de ter filhos, né? E inclusive até, né? O término do meu outro namoro foi por conta disso, né? Porque eu queria muito isso e a gente tinha ideias diferentes. E quando eu encontrei meu esposo, a primeira coisa que eu falei foi isso. Eu quero ter uma família, eu quero constituir uma família, não que eu não queira crescer também profissionalmente. Então isso já estava no mundo espiritual. E eu queria muito ser mãe, queria muito ter minha família. E isso foi um sonho que hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? Você encontrar pessoas que realmente queiram uma família, constituir uma família, que é o que Deus quer de nós, né? Deus quer que nós constituamos uma família. E logo que eu casei, já tentei engravidar, fiquei 8 meses, né, tentando, fiz um monte de exames, eu sei que até um ano, né, é normal não engravidar, não ter filho, mas eu queria muito, né? E com 8 meses de casada, depois de casada, eu consegui engravidar da minha primeira filha. Tivemos alguns percalços, eu tive alguns sangramentos, tive que ficar de repouso, mas depois a gestação seguiu conforme. A Helena, ela nasceu de um parto normal perfeitíssima, maravilhosa, e foi um sonho, né, realizado. E eu não tomei mais remédio, eu falei, o que tiver que ser, será. Eu quero mais um filho, minha pretensão era ter 3 filhos, né, e nisso, assim, eu não me alimentava muito bem, tudo, né, mas, assim, conforme conseguia, me alimentava, não tomava muitas vitaminas, mas eu queria ter outro filho, tudo, mas eu também não tomava remédio, mas também não, né, ficava ali naquele, né, impasse. E teve um dia que, né, acabou acontecendo, e eu engravidei do Lucas, do meu segundo filho, né, e foi uma felicidade enorme. E ali eu já comecei o pré-natal, porque eu já sabia como funcionava, comecei tomando minhas vitaminas, comecei tomando tudo que, né, precisava tomar, até mesmo antes da primeira consulta que eu tive, e consultei com o meu mesmo médico, na hora ele já passou ácido fólico, tudo, e foi assim, seguimos normalmente, fazendo as ultrassons. Eu fazia ultrassom sempre com o mesmo médico, né? Porque o meu ginecologista, meu obstetra, né? Ele sempre gostava de um mesmo médico, porque ele fazia todas as medições certinho, o médico que fazia a ultrassom. E ele acompanhou a minha primeira gestação todinha, né? E ele acompanhou outra gestação também, que é do Lucas. A minha Helena nasceu, né? Aí eu engravidei do meu Lucas. E comecei acompanhando, tomando todas as vitaminas, fizemos todas as ultrassons. Mas eu tinha sempre aquele sentimento que alguma coisa estava errada. Eu não sei vocês, né? Mas eu sentia que tinha algo que não estava legal. Eu fiz uma ultrassom com 12 semanas de gestação, saindo da ultrassom, eu falei, doutor, tá tudo certo? Não, tá tudo certo. A gente fez aquela morfológica, só que é de 12 semanas. Gente, deixa eu dar um adendo aqui. Talvez você tá chegando agora, você ainda não é mãe, você vai ser mãe, você tá acompanhando nosso canal, você gostou. E eu vou deixar um alerta aqui, né? As ultrassons não é só pra saber o peso do bebê, o tamanho do bebê, o sexo do bebê. Cada ultrassom tem o seu significado, a sua importância, que é em questão de achar talvez malformações mesmo. Então não pule nenhum ultrassom, faça num lugar bom, faça num lugar que realmente faça direito. Não é porque talvez é o que eu consigo pagar, assim, mas faça num lugar que realmente façam a ultrassom de verdade, que façam com propósito, porque cada ultrassom tem o seu propósito. E foi isso que, graças a Deus, deu um rumo diferente pra nossa vida.
Voltando então, comecei ao pré-natal, tomando as vitaminas, tudo certinho, fizemos o chá revelação, descobrimos que era o Luquinhas, que era o menininho agora, que eu iria ter um casalzinho maravilhoso. E seguimos a gestação com o Lucas, eu não tive nenhuma intercorrência, tive, acho que um pouquinho, assim, de sangramento mínimo, né, nada comparado com o que eu tive da Helena. Então foi uma gestação ótima, não tivemos nada, viajamos, inclusive, no final do ano, nós fomos pra casa da família da minha sogra, lá em Santa Catarina, viajamos por várias cidades dentro do carro, a Helena Petiti, eu grávida do Lucas. E eu fiz a última ultrassom com 12 semanas e o doutor falou, olha, tem uma pequena ali no finalzinho que não se formou direito, mas eu creio que até você voltar, né, fazer a ultrassom, tá tudo certo, se formou. E eu, tranquila, fui viajar tranquila. Quando eu voltei, tinha uma ultrassom de 22 semanas marcada, que é a morfológica mesmo, né, pra ver todos os órgãos, ver tudo certinho. E aí a gente voltou nessa de 22 semanas, inclusive meu esposo até começou a gravar, que ele gravava todas as ultrassons, eu estava sempre, graças a Deus que ele estava comigo em todas as ultrassons, ele sempre esteve comigo. E nessa ultrassom o doutor começou a ficar mais quietinho, caladinho. E aí a gente já imagina que tem alguma coisa errada, né? E aí, realmente, aí meu esposo parou de gravar, ele falou, olha, ele tem uma malformação, né? Os pezinhos dele estão tortos e ele tem uma abertura na coluna que não se fechou. E nisso eu comecei a me desesperar, né? Ali dentro da sala. E eu perguntando ao doutor, mas ele começou a me explicar. Aí ele já me deu a solução. Ele falou, olha, tem um médico lá em São Paulo que faz uma cirurgia dentro do útero e fecha essa malformação e tudo mais. E eu perguntei, mas doutor, é perigoso essa malformação e tudo mais? Sim, é perigoso, porque na hora que pode nascer, a criança pode ter uma lesão na medula, porque a parte da coluna está aberta. Eu vou abrir um adendo aqui, né, gente? A miela meningocele é uma má formação do sistema nervoso. Quando, né, tipo duas metades da laranja, nosso corpo quando tá se formando. E ele se junta. E aí tem vezes que, na hora de se juntar, ele dá um erro que não se fecha direito, né? No caso da miela meningocele. E do Lucas foi na coluna, né? Essa parte da coluna aqui, da parte ali da bundinha, né, pra cima, na parte da medula, não se fechou. Ficou um buraco. Eu vou ver se eu consigo editar aqui e colocar uma foto, tá? Eu vou ver se eu consigo. Mas aqui não é uma explicação médica, tá? É uma explicação de que vocês possam entender e vocês vão ver na foto e tudo mais. Então, ele já me deu a solução. Ele falou, olha, é uma malformação muito perigosa, que pode causar malformações na hora do nascimento, pode dar alguma lesão medular por estar aberta essa parte da coluna e tudo mais. E além dos pezinhos dele já estarem tortos nessa fase, tá? Mas nenhuma outra malformação identificada ali na hora. E ele falou, olha, tem um médico lá em São Paulo, que eu tenho acompanhado os estudos dele, que os artigos dele, ele consegue fazer essa cirurgia ainda dentro do útero. E eu falei, meu Deus. Gente, talvez esse vídeo vai ficar longo, tá? Porque é muita história, mas eu preciso contar. E eu saí desolada lá de dentro, né? O meu esposo sem entender muito o que tinha acontecido, sem entender muito ainda a gravidade da situação. Eu já fiz faculdade um tempo de biologia, então eu já sabia, eu já entendi ali na hora que não era uma coisa simples, que era uma coisa grave. E aí a gente foi pra casa, assim, eu tentando pesquisar, na hora ali dentro da clínica, onde a gente fez a ultrassom, quando a gente saiu pra esperar o laudo, né, eu já, com a internet dali da clínica, eu fui já seguir o Dr. Fábio Peralta lá em São Paulo, e eu falei, depois eu mando mensagem, depois eu vejo certinho o que é isso, eu tava tentando entender também o que era essa malformação, né, como era, por que aconteceu essa malformação, porque nós que somos mães nos sentimos muito culpadas das coisas que acontecem com os nossos filhos, né, em toda a questão, desde a gestação, né, em tudo, e eu tentando entender o que eu tinha feito de errado, e não foi fácil, eu sei que o chão se abriu pra mim naquele momento, uma escuridão, né? E minha fé realmente foi testada naquele dia. Naquele dia, realmente, eu, pela primeira vez, em termos, assim, eu me senti provada, né, pelo Senhor. Eu me senti, realmente, assim, agora é a minha hora do meu testemunho. Agora é a hora que ou eu reclamo muito pro Senhor, ou eu sou testada na minha fé. E nós saímos ali, eu sem internet direito, não conseguia pesquisar, meu esposo também. Nós fomos pra casa, e aí quando chegou em casa com a internet, eu consegui entender o que era a miela meningocele e o que ela poderia causar. Infelizmente, eu fui no pai Google, né, que tava substituindo Deus na hora, mas eu precisava saber. E, infelizmente, no Google apareciam notícias de 10 anos atrás. De 5 anos atrás, no caso, né. E eram notícias horríveis sobre essa doença. Eram situações, assim, irreversíveis, coisas horrendas, assim, né. Eu falei, meu Deus, eu não vou ter um filho, meu filho vai vegetar e eu não sei, né, não sei. E eu chorava muito, eu perguntei muito pra Deus. E eu lembro que naquele dia eu contei pra 2 pessoas somente o que tinha acontecido. Eu contei pra minha líder na época, a pastora Vivian, e eu contei pra minha cunhada, que é a irmã minha cunhada, a esposa do meu irmão. Porque ela também tava grávida na época, né? A gente tem ali, acho que é um mês de diferença, né? Os nossos filhos, 2 meses de diferença. Acho que é 2 meses de diferença só de gestação. Da minha sobrinha pro meu filho. E foi a única pessoa que eu consegui conversar naquele dia e falar sobre. Porque eu chorava muito e eu perguntava assim, eu abraçava meu esposo e eu falava por quê. E daí que meu esposo foi procurar saber o que era, tomar ciência do que era. E a principal, né, assim, os estudos, assim, né, não tem muita coisa falando do porquê que acontece esse erro. O erro que acontece ali na hora da formação começa a partir das 8 semanas de gestação, então começa muito cedo. E a principal causa, assim, é a falta de ácido fólico. Porque o ácido fólico, ele ajuda ali a terminar de formar, né? Se você tem no seu corpo, por exemplo, você ajuda a criança a terminar de se formar, né? Então por isso é muito importante tomar as vitaminas, tudo. Mas eu tomei, só que talvez não foi suficiente e é aquela coisa que eu já coloquei na minha mente. Às vezes tem coisas que precisam acontecer e que elas vão acontecer. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Que o mundo nós teríamos aflições, mas pra gente ter o bom ânimo porque Jesus venceu, né? Mas a gente não tá livre de passar as aflições. Então talvez você chegou hoje aqui com o teu coração apertado, com alguma situação, com alguma coisa. Nós não estamos livres de passar por essas situações. Eu sei que é difícil a gente passar, mas a gente não tá livre. Então, assim, a gente pensa que porque a gente serve ao Senhor, a gente tá barrado de todas as coisas ruins. Não tá. Não está, porque muitas vezes nós precisamos passar, às vezes precisamos viver, né? E as crianças realmente não têm culpa, né, de vir assim, mas precisam. Aconteceu, né? Não tem como a gente prever e também não tem como, às vezes, a gente não passar, né? Porque nesse mundo, o único lugar que nós vamos estar livres dessas coisas é na eternidade, né? É lá na eternidade que a gente não vai ter mais essas coisas pra viver.
E então foi dias difíceis, dias negros, dias complicados. Eu tentei por todas, sabendo que tinha uma cirurgia intrauterina, eu tentei de todas as formas ver se aqui no meu estado tinha. Eu moro no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, não. Uma médica que tinha feito essa cirurgia dentro do útero aqui, mas para aprender, né? Então aqui não tinha essa tecnologia, não tinha. Então eu ainda tentei de algumas formas tentar me encaminhar para o hospital universitário, eu já tava com 22 semanas nessa época, né? E só que não deu certo. Aqui não tinha recursos. E aí eu resolvi, lembrei, né, do Dr. Fábio Peralta, que o doutor tinha me passado, o doutor Germano, da clínica Secad, que me passou, que fez a minha ultrassom, me passou do Dr. Fábio Peralta, entrei em contato pelo Instagram com o Dr. Fábio Peralta. Mandei mensagem assim. Eu não sei se eu vou achar o print dela aqui, mas se eu achar, eu mando. Eu tento postar, ver se eu consigo editar esse vídeo aqui da gente, porque eu sou a mãe. Mas eu vou tentar, eu tô tentando de todas as formas vir pra plataforma, vir pro YouTube, demanda um tempo muito grande, que talvez eu não tenha depois. Se vocês acompanharem meus shorts, vocês vão ver aí, eu faço Cat do Lucas a cada 4 horas, a gente tem rotina bem corrida. Mas eu vou tentar colocar aqui o print da conversa que eu mandei. Então eu mandei uma mensagem pelo Instagram mesmo, Dr. Fábio, eu falei, olha, eu não tenho condições de arcar com essa cirurgia, porque eu fui ver o valor, né, o valor é 130 mil reais, essa cirurgia. Desculpa, minha alergia. Ai, gente. Mas eu quero dar o melhor pro meu filho, eu quero tentar de todas as formas ajudar ele a se desenvolver, e eu quero muito essa cirurgia. Como que a gente pode fazer? Eu sou concursada aqui na minha cidade, eu tenho um concurso público, e eu tenho um plano de saúde, só que o plano de saúde aqui é só do município, né? Ele não é pro estado, nada disso, nem pra fora, muito menos pra fora, pra outros estados. Ele é só vigente aqui no meu município. E daí, ele falou, olha, aí quem entrou em contato comigo, quem me respondeu foi o sobrinho dele, do Dr. Fábio. Falou, olha, eu que mexo nas contas do meu tio e tudo mais. Faz o seguinte, eu mandei mensagem de manhã, quando foi à noite eles me responderam. Faz o seguinte, tenta vir aqui pra São Paulo, e a gente vai dar um jeito de conseguir essa cirurgia pra você. Só tenta vir, dá um jeito de vir. E aí, e na época meu esposo estava desempregado, porque ele tinha acabado de sair do emprego, a gente tinha viajado, gastado um dinheiro que a gente não tinha até, e a gente não sabia, né, que nada disso ia acontecer, que tudo isso, na verdade, ia acontecer. E aí a gente pegou e falou, como que a gente vai pra São Paulo? Não tem jeito. E eu não queria pedir ajuda pra ninguém, sabe? Deus tem me tratado até hoje nisso, porque muitas vezes eu quero resolver tudo sozinha, eu quero fazer tudo sozinha, e Deus já tem me mostrado que eu não faço nada sozinha, que eu preciso das pessoas, né, que Deus nos fez até congregar por conta disso, que eu vou até gravar um vídeo sobre isso depois. Porque a gente acha que a gente é autossuficiente sozinho e que a gente vai resolver os nossos problemas sozinha. Porque, assim, na maioria da minha vida, eu tive que resolver meus problemas sozinha. Então, eu achava que tinha que ser assim a minha vida. E com meus filhos também, porque eu resolvi ter meus filhos e eu que ia cuidar dos meus filhos. E aí, o nosso pastor da igreja foi muito solícito, né, o pastor Birajara, veio até a nossa casa, conversou com a gente e me convenceu, né? E aí a gente resolveu fazer uma rifa, ele fez um vídeo, tudo. E na época eu lembro que eu ficava muito contrariada com isso, porque eu pensava assim, não, mas aí as pessoas vão me dar dinheiro, e eu não queria. Nossa, gente, um orgulho, né? E Deus foi me tratando. A gente às vezes não sabe por que a gente passa por certos processos na nossa vida. E tem certas coisas que a gente passa pra que Deus nos transforme de dentro pra fora. E o Lucas, desde a barriga, já começou a me transformar. E aí ele fez um vídeo e a gente arrumou as coisas, marcamos a consulta. Se não me engano ali, eu já tava com 24 semanas, 23, 24 semanas já. E a gente conseguiu marcar a consulta com o Dr. Fábio e a gente partiu pra São Paulo. E nessa partida pra São Paulo, minha tia mora na cidade de São Paulo, capital. Graças a Deus por isso, porque a gente não teria onde ficar, como ficar, né? E não teria dinheiro pra pagar algum lugar pra ficar também, ainda mais São Paulo. E aí a gente pegou nosso Fox, 2005, a nossa filha, né? A Helena tinha 1 ano e pouquinho na época, bem pititica. Entramos no nosso carro com as nossas roupas, com a cara e com a coragem, porque a gente não tinha dinheiro nem pra gasolina direito. A gente entrou dentro do nosso carro e partimos pra São Paulo. E enquanto a gente ia pra São Paulo, o dinheiro das rifas ia caindo. O pessoal do meu serviço, né, ajudou muito, muito, muito mesmo, né, os familiares, os nossos amigos da igreja, nossos amigos, né, particulares, todo mundo ali naquela causa. A gente abriu na época uma vaquinha também online, e meus amigos ajudando, e todo mundo ajudando. Eu agradeço de coração. Eu sou eternamente grata a todas essas pessoas que, né, de bom coração, até hoje. Eu não ia chorar, mas não tem como. Até hoje eu sou grata, extremamente grata a todas essas pessoas. Você que tá assistindo o meu vídeo e ajudou nessa época, ainda tem ajudado a gente, a nossa família. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Por isso que eu falo, a gente é muito soberbo, a gente é muito orgulhoso, a gente quer ser humano, a gente acha que as pessoas, a gente não depende de ninguém, que a gente resolve as coisas nossas sozinhos. Olha, deixa eu te falar, não espere vir uma aprovação do Senhor pra você aprender isso, não. Porque a gente depende das pessoas, a gente depende do Senhor. Então, voltando à história, né? Todas essas pessoas nos ajudando e o Pix caindo. E o Pix que caía, a gente abastecia o carro. A gente pagava os pedágios, né? Que até São Paulo tem uns pedágios. Até chegar em São Paulo tem alguns pedágios. E a gente foi, assim, sustentado literalmente pela mão do Senhor e usando as pessoas pra nos ajudar. E nós chegamos em São Paulo, uma terça-feira, se não me falha a memória. Fomos recebidos pela minha tia maravilhosa, que nos deu abrigo na casa dela, no apartamento dela, com meu tio, com meu primo. E ela arrumou um quartinho pra gente ficar lá. E ficamos esses dias lá. E eu lembro que nós chegamos na terça e na quinta-feira a gente teve tão consulta com o Dr. Fábio. E o Dr. Fábio foi tão humano, um médico maravilhoso. Se você quiser seguir ele nas redes sociais, saber mais da história do que ele faz. É Dr. Fábio Peralta no Instagram. Siga ele lá, vê o que ele faz. É maravilhoso. E nós fomos na consulta e ele nos atendeu super bem. Ele fez uma ultrassom sem brincadeira, de umas meia hora. Ele olhou tudo no Lucas, tudo. Tudo que você pensar. Ele olhou tudo, ele olhou o coração, ele olhou o cérebro, ele olhou tudo. Ele fez minimamente tudo. E aí ele
olhou tudo, ele falou, doutor, tem alguma coisa de errado? O senhor tá olhando, eu sei que o Lucas tem a minha meningocele e tudo, mas tem alguma coisa mais de errado? Ele falou, não, só tô conferindo, porque geralmente pode dar problema no coração, pode dar água no cérebro, né, que é a hidrocefalia. Na época o Lucas não apresentou hidrocefalia, não apresentou problema no coração. Ele falou, não, agora, no final, né, já ele falou assim, eu tô olhando a quantidade de pele pra cirurgia. Se ele tem a quantidade de pele necessária pra gente conseguir fazer o fechamento dessa mielomeningocele que tá aberta nele, né. E aí no final nós entramos numa salinha. Nessa salinha ele nos explicou o que era a doença do Lucas, e a lesão dele era na L4, né, que é a lesão aqui da medula, né, lesão medular, porque estava aberto. O que acontece? Como estava aberto, o líquido amniótico estava entrando e estragando os nervos ali, né, então alguns nervos ali já estavam sendo lesionados por essa água da própria barriga, né, do nosso líquido amniótico ali, como tinha uma abertura, estava entrando por ali por dentro e causando outras coisas também, puxando o cerebelo pra essa parte da nuca. Gente, eu não vou explicar muito assim adentro, até porque eu não sou médica, mas assim, é o que estava acontecendo, tava desregulando tudinho o corpinho do Lucas, né. E ele falou, olha, a cirurgia custa 130 mil reais. Vocês têm esse valor? Não temos. Foi na época da pandemia, gente. Tava no auge da pandemia do Covid, na época, né? Então, assim, foi tudo muito provação mesmo. E aí ele falou, olha, como por causa da Covid, os meus estudos para essa cirurgia, eles estão bloqueados. Porque, assim, com a verba que eles me mandam, eu consigo fazer a cirurgia nas mamães. Mas agora tá tudo parado por conta do Covid. E aí eu falei, olha, não tem, a gente tá fazendo uma vaquinha. Ele falou assim, olha, se vocês não conseguirem o dinheiro, eu vou fazer a cirurgia. Ele falou, eu vou fazer a cirurgia, eu tiro todos os meus custos. O Dr. Fábio Peralta falou isso pra nós. Eu vou tirar todos os meus custos da cirurgia e vou cobrar. O que vai ter que pagar é só o hospital, que é 40 mil reais. Porque o hospital não tem como, tem que pagar a diária do hospital, que é o Hospital da Cor São Paulo, que é o melhor hospital de São Paulo. E aí vocês precisam ter toda a estrutura, porque é uma cirurgia muito delicada. Ele me explicou como seria a cirurgia. E uma cirurgia a céu aberto, ou seja, meu útero é tirado pra fora, tá? A bolsa ali é tirada pra fora, literalmente. Não é uma cirurgia por vídeo, é uma cirurgia bem complicada. E aí tá. E ele foi nos explicando, eu falei, doutor, a gente não tem os 40 mil, mas a gente vai tentar até. E aí ele marcou a cirurgia, a gente foi numa consulta com ele com quinta-feira. Ele marcou a cirurgia pra terça-feira. Na segunda-feira eu iria internar. E aí a gente depois foi esperar lá fora novamente, porque tinha outro casal do Rio Grande do Sul junto com a gente, até hoje a gente é amigo no Instagram ali, né, a menininha deles. E a gente ficou esperando ele lá de fora, conversando. Depois a gente entrou pra área financeira, em outra sala, pra conversar com o financeiro. Aí o financeiro falou, olha, o seu plano de saúde, a gente pode entrar na justiça pra conseguir que eles paguem essa cirurgia. Porém, o seu plano de saúde é do seu concurso, é de município. Então é muito raro que a gente consiga com que eles paguem. Pode ser que eles paguem, mas paguem depois. E a gente falou, não tem como, né? E aí ele falou, olha, o que a gente consegue fazer é por filantropia, que é o quê? Alguma pessoa com dinheiro que a gente converse e eles paguem essa cirurgia. Mas isso aí a gente vai resolver pra vocês. O Dr. Fábio Peralta veio aqui, conversou comigo e falou que vocês vão fazer essa cirurgia de qualquer jeito. Vocês têm o dinheiro não, na segunda-feira vocês internam e na terça-feira vocês fazem essa cirurgia. Gente, se isso não é de Deus, se isso não é... Então, continuando essa história, né? Então, continuando essa história, né? E aí a gente foi pra essa sala do financeiro. E aí o financeiro falou, olha, não importa se vocês têm o dinheiro ou não. E na segunda-feira você vai estar internando, pra na terça-feira a gente fazer a cirurgia do Lucas intraútero. Nisso eu já tinha 24 semanas de gestação. Quando a gente foi fazer a cirurgia, eu já tinha 25 semanas de gestação. E a janela que o Dr. Fábio Peralta operava era até a 26ª, 27ª no máximo, porque eu acho que agora ele tá fazendo um pouquinho a mais. Mas é porque os estudos indicavam que se esperassem mais que isso, não teria mais resultado, né? Não teria mais o porquê fazer intraútero a cirurgia. E foi dito e feito. Aí a gente ficou agoniado, né? Porque assim, meu exame de Covid não podia dar positivo, porque senão teria que esperar, né? E eu não podia esperar, porque se eu esperasse, fechava a janela de cirurgia do Lucas. Então... foi dias, assim, de extrema nervosismo, ansiedade. E aí o doutor até nos explicou os riscos da cirurgia, porque é uma cirurgia que vai cortar, me cortou de um quadril do lado do quadril ao outro, né? Porque é maior que uma cesariana, essa parte de baixo todinha, aqui da virilha, né? Que cortava a parte da barriga. E os riscos da cirurgia eram muito grandes, né? Tanto de eu falecer, o Lucas, né? Por conta de ser uma cirurgia aberta, né? De vocês olharem até lá no Instagram do Dr. Fábio, lá tem algumas imagens das cirurgias, então vocês vão ter uma noção maior de como é essa cirurgia. E... aí a gente fez teste de Covid, fiz até cedo o teste, depois eu tive que repetir o teste de Covid novamente, porque saiu muito cedo o resultado, né? E aí eu sei que quando foi segunda-feira, pra graça do Senhor Jesus, meu teste de Covid deu negativo. E na segunda-feira, à noite, de tardezinha ali à noite, aí eu internei, meu esposo foi comigo, eu internei. E fiquei sozinha internada, porque eu tinha a Helena, né? Então o meu esposo tinha que ficar com a Helena. E aí eu fiquei sozinha, então eu subi pro quarto. Internei, minha tia foi junto com a gente, né? A gente internou, depois eles voltaram pra casa. E aí internei, passei aquela noite, no outro dia fizemos a preparação e fomos pro centro cirúrgico. Tanto que eu acho que eu tava tão ansiosa que eu não lembro dessa preparação no outro dia. Eu tô tentando puxar na memória aqui. Eu só lembro de eu entrando pro centro cirúrgico, assim, dentro do centro cirúrgico. Eu não lembro até a caminhada até o centro cirúrgico. Mas aí, nesse de manhã, meu esposo tava lá, né? Ele tava lá comigo. E eu lembro muito da despedida, né? Da gente se despedindo ali no centro cirúrgico, na entrada do centro cirúrgico. Ele orou por nós, né? Foi, assim, um momento muito difícil, né? Porque ali eu tomei ciência de todo o risco. Na hora que eu tava entrando pro centro cirúrgico. Porque a minha agonia era fazer a cirurgia. Era conseguir fazer a cirurgia. E aí, quando a gente conseguiu, a gente tava pra entrar no centro cirúrgico. Eu comecei a chorar, comecei ali, né? Porque eu tomei ciência de todo o risco. E despedi do meu esposo ali, a gente orou. Entregamos a nossa vida ao Senhor. E fomos pro centro cirúrgico. Ali entramos dentro do centro cirúrgico. Foram me preparando, me explicando. O Dr. Fábio lá também. A Neuro, né, toda a equipe do Dr. Fábio, e foram super atenciosos comigo, uns amores de pessoas, assim, todos muito humildes, muito com o coração aberto, né, pra aquele momento. E aí eu fui anestesiada, aí foi 3 horas e meia de cirurgia. Eu já acordei, já tinham fechado tudo, né, já tinham acabado a cirurgia, me acordaram ainda dentro do centro cirúrgico. E aí eu falei, meu Deus, já acabou, porque pra mim foi muito rápido, eu não tive sonho, não tive nada, não escutei nada, nada. Eu lembro que eu dormi, e aí eu acordei. Acordei, tinha passado 3 horas e meia de cirurgia, me falaram ainda que tiveram anestesiar o Lucas, porque foi anestesia geral, não pegou no Lucas, né, e tinham dado tudo certo, tinham fechado a abertura das costas dele, tinham, né, corrigido a mielo. E aí fomos pra UTI, né? Saímos dali, já é protocolo, saí da cirurgia e direto pra UTI. Fomos pra UTI, ficamos lá, é um dia só de UTI, né? Se não acontece nada, não tiver nenhuma intercorrência, é um dia de UTI. Aí eu fiquei com uma bolsa na perna, né? Aquele negócio pra não dar trombose, né? Com as duas pernas, com aquele negócio apertando.
vinham ali a cada uma hora fazer ultrassom, ver como é que o Lucas tava se mexendo. Quando eu acordei da cirurgia, o Lucas também acordou da cirurgia. Então, assim, foi terrível, porque quando ele se mexia, doía muito, porque eu tava com um corte gigantesco, né, abaixo aqui, da barriga, né, na mesma linha da cesárea, só que pega toda a parte da barriga embaixo. E, nossa, era horrível, porque ele se mexia, parecia que minha barriga, sabe? E aí ele ficava me monitorando, teve um momento só que eu tive, acho que um pico de ansiedade, não sei o que foi, deu uma acelerada no meu coração, não teve um momento lá. Aí eles mexeram, acho que colocaram alguma medicação, e aí eu melhorei, né, foi nesse dia. E não podia entrar ninguém nesse dia, eu iria ficar sozinha. Bem na frente tinha um relógio, assim, um relógio grande, assim, sabe? Eletrônico. E eu fiquei bem de frente pro relógio, assim, então não passava as horas. E eu tava dentro de uma UTI. Então toda hora, aparelho pitando, gente que não tava bem ali na UTI, né? Lógico, era tudo protegido com. Tinha alguns tacume, né? Que fala. E protegendo ali, mas a gente ouvia as coisas, né? Então é muito difícil. Eu tive que ficar nessa UTI. Aí nesse primeiro dia, fiquei na UTI. Aí o meu esposo conseguiu entrar nesse dia na UTI. E não podia visita, mas ele conseguiu entrar, né? Deixaram ele me visitar um pouquinho. E na hora que eu vi ele na porta, eu comecei a chorar. Porque eu achei que eu ia estar sozinha lá, né? Ia estar com os enfermeiros, os médicos, sempre tem alguém lá, né? Não tem, nunca fica sem ninguém. Aí vinham me virar, né? Porque eu fiquei só deitada, então era ruim, doía as costas, doía tudo. E aí eles iam me virar, tudo, né? E aí na hora que eu vi ele entrando, nossa, foi a melhor coisa da vida, assim, ver ele entrando comigo, sabe? Ele veio, segurou minha mão, ficou comigo aí um pouquinho. Ai, gente, eu achei que eu não ia chorar nesse vídeo, de verdade. Mas também. E então eu. Aí ele veio, fez a visita, graças a Deus, parece que deu um alívio pra mim, né? De ter visto ele, de ter conversado com ele. Nossa, foi maravilhoso, porque eu não podia nem pegar celular, né? Não podia ficar com o celular na UTI. E aí foi assim, maravilhoso ele ter vindo, me deu um gás, né? A gente passou por aquele dia, acho que foi quando deu umas 9, eu nem dormi direito, né? Foi umas 9 horas da manhã, no outro dia, eles me liberaram da UTI, graças a Deus eu fui pro quarto, fui direto pro quarto. E aí ficamos bem, graças a Deus, acho que ficamos 2, 3 dias, né, de observação, porque como foi um corte ali, tirou tudo pra fora, poderia eu ter parto prematuro, né? É um risco muito grande, a bolsa estourar e tudo mais. Então eles tinham que me monitorar ali por aquele tempo. Fiquei ali uns dias, né? Até ali. E a Helena, tadinha, de Chiquita, não entendia nada. Aí eu ia ficar sozinha, aí não deixei meu esposo embora. No outro dia, que ele veio me visitar, ele veio na visita só. E aí eu não deixei ele embora, porque pedi pra ele ficar comigo, né? E aí minha tia, graças a Deus, tinha minha tia cuidou da Helena. Pititica, tinha um ano e pouquinho. Foi difícil demais, gente. Foi difícil demais. Mas eu tava cuidando de um, né? E a outra tava sendo cuidada. E ele passou comigo essa noite, ficou comigo lá. Aí no outro dia ele foi embora, que eu já tava melhor, né? Ele foi embora pra ficar com a Nena. E depois ele voltou, né? E assim a gente ficou até a gente ter alta, foi tudo bem, não tive nenhuma intercorrência, não tive nenhum sangramento, não tive nenhum vazamento de líquido, nada. E aí minha tia veio buscar a gente, muito dolorida. Nossa, foi Matina, né? Foi meu esposo que veio buscar ele de carro. Ele veio com o nosso carro, né, dirigindo, em São Paulo, uma loucura. E ele foi lá me buscar quando eu tive alta. Nossa, foi horrível. Até chegar à casa da minha tia, meu Deus, gente. Foi horrível. A ida, até a ida, porque não podia passar um quebra-mola, um buraco, e doía, parecia que ia tirar tudo pra fora. A gente parou, ainda demorou um pouquinho pra passar na farmácia pra comprar as medicações que tinha passado. Tive que tomar Altrogestan, tive que tomar uma medicação pra não entrar em trabalho de parto, tomei essa medicação até o final, né, da gestação. Ixi, foram várias medicações que eu tive que tomar, antibiótico, né. E aí a gente foi pra casa da minha tia. E aí a gente tinha um retorno, acho que com uma semana a gente tinha um retorno com o doutor, a gente retornou, e aí o doutor fez ultrassom, já viu que o Lucas tinha melhorado, o cerebelo dele tava mais pra nuca, né, por causa que tava puxando o cerebelo dele pra nuca, já tava indo pro local certo, já tava se reordenando. Por que é bom fazer intraútero? Porque a criança ainda está em formação, né, então a criança ela vai se adequando ali àquele novo momento. Ele não tinha hidrocefalia, nenhum sinal de hidrocefalia na época, porque geralmente crianças com meningocele têm hidrocefalia, por conta do líquido mesmo, né, o líquido ele não consegue fazer essa volta, então ele se acumula no cérebro. E aí as crianças têm que usar uma válvula logo que nasce, então o Lucas não tinha essa hidrocefalia. Eu fui tudo acompanhando, o Dr. Fábio com uma semana fez essa avaliação, e o Dr. Fábio lá é uma escola, né, pros médicos pra fazer ultrassom. Então eu fui, tipo, ali um experimento, né, eu tava ali, deitada, fazendo ultrassom, e nisso ele explicando pros alunos todo o nosso contexto ali, toda a nossa cirurgia que nós tínhamos feito, o que tava acontecendo, o que era esperado pros próximos tempos, né, pra tudo. E o Lucas, cara, com uma semana de cirurgia, conseguiu, assim, se desenvolver, se alinhar, né, contra o cerebelo dele, na nuca, foi indo de forma a Chiari, né, tava se voltando pro lugar normal. E só notícias boas. Aí eu perguntei pro doutor se eu podia ir embora pra casa. Porque eu queria ir embora pra casa. Aí ele falou, olha, pode ir embora, daqui em tantos dias você pode ir embora. E porque assim, como eu tenho plano de saúde aqui na minha cidade, eu resolvi vir pra cá pra poder ter meu filho, né, no plano de saúde, tudo certinho, porque às vezes eu tô lá em São Paulo, às vezes é emergência, a gente não sabe, né, não conhece a cidade. Então aí acho que foi com 15 dias, eu ciricutei, que eu queria vir embora, que eu vim embora. E eu vim embora. Mais 12 horas de viagem de São Paulo até aqui a minha cidade, são 12 horas de viagem. E até sair de São Paulo, as estradas são maravilhosas, né, o ar é agradável, é mais fresquinho. Mas quando cruzou pro meu estado, meu senhor, eu sofri. Tinha alguns pontos ainda que não tinham se fechado direito, e porque minha barriga continuou crescendo, né, eu fiz a cirurgia com 25 semanas de gestação. E o Lucas já foi nascer com 38 semanas de gestação, quase 39, ele virando 39 já, o Lucas nasceu. Então minha barriga esticou muito, eu fiquei muito grande, muito inchada também por conta das medicações, tudo que, né, que eu tava tomando ali pra manter a gestação, pra não acontecer nada. E aí a viagem pra voltar foi terrível, foi terrível. Aí chegou ali nos municípios ali, que não pegava sinal, a estrada era horrível, horrível, buraqueira. E meu carro era, como eu falei, né, um Fox 2005, então mais duro, né, então não tem tanta aquela... E passamos, chegamos em casa, já bem de tardezinha, quase de noite, tomei um banho, deitei na cama, paguei alguém pra limpar minha casa, lembro na época, que eu falei, não tem como, porque a gente saiu correndo, né, minha casa ficou mais de um mês, eu acho, lá parada. E aí uma menina foi lá, limpou minha casa pra poder vir e não fazer mais nada. Eu sei que nós seguimos assim, cada semana uma vitória. Eu já cheguei já arrumando uma maternidade, porque o Lucas poderia nascer a qualquer momento. Podia entrar em trabalho de parto também, a qualquer momento prematuro. Então, a gente já deixou tudo armadinho. Então, cada semana que era vencida, era uma semana comemorada, né? Eu cheguei com quase, acho que deve ter chegado umas 28 semanas em casa, 27, 28 semanas, 29. Eu sei que a gente foi contando as semanas. Aí o doutor marcou, aí chegando aqui eu já marquei um médico de risco, né? E a gente foi acompanhando semana a semana, a gente acompanhava, fazia ultrassom, tudo, o Lucas sempre muito bem, nenhum sinal de vazamento, de nada. E ele marcou minha cesárea com 39 semanas, nós estávamos com muita fé mesmo. E porque geralmente todas as crianças que operam intraútero, a maioria delas nascem prematuras, né? E o Lucas a gente já tinha passado, superado as expectativas. E aí 2 dias antes da cesárea, me deu um ciricutico. Minha casa tava horrível, suja, e meu esposo trabalhava, né, fora, e a Helena pititica, e eu não podia fazer muita coisa. Então eu peguei
E limpei casa. Eu tinha aquele, tipo, um esfregão, né? Então eu fui lá limpando, limpei tudo, limpei banheiro, eu limpei tudo. Eu falei, o Lucas já tava com 38 semanas, né? Virando pra 39 quase, eu falei, já tá tudo certo. Peguei e limpei toda a casa, limpei tudo, lavei tudo. Não sei se lavei roupa, eu lavei casa, eu organizei a casa todinha, deixei do jeito que eu queria. E ainda fui tomar a segunda dose da vacina do Covid. Fui de Uber. Louca. Acho que tava pra Paris mesmo. Fui, tomei a vacina do Covid, no mesmo dia que eu limpei a casa. E cheguei em casa à noite, meu esposo bravo comigo porque eu tinha feito tudo isso. Aí quando foi de madrugada, eu comecei a ter contração. Só que assim, eu achava que não era, porque eu tava tão cansada que eu dormi. E aí eu acordava com uma dorzinha, só que eu achava que era cirurgia e tal, nem. E aí dormi de novo. Quando eu acordei com a dor mais forte. Aí eu falei, levantei, acordei meu esposo, falei, olha, o Lucas vai nascer. Ah, vai nascer, falei, tô tendo contração. Aí o que a gente pensou? A gente pegou a minha filha, mais nova, a Helena, ou mais velha, né? Pegamos a Helena. E ele falou assim, eu vou levar no seu irmão e eu já volto. Eu falei, tá bom, vou tomar um banho, enquanto eu tomo banho você vai levar e volta. Só que o meu irmão não mora assim na minha cidade, ele mora um pouquinho longe, assim, fora da cidade, mas não é tão longe. E ele foi levar. Quando ele voltou, eu já não conseguia mais ficar em pé, de tanta dor. E eu tava cortando minha unha, eu não tinha cortado a unha. Aí ele terminou de cortar minha unha, a gente entrou dentro do carro, porque as malas já tava tudo pronto, eu já tinha colocado as malas dentro do carro, né? Então eu só entrei dentro do carro. E eu fui, com dor, e ele cortando sinal vermelho, porque era 6 horas da manhã. Amanhecendo o dia. A gente chegou na maternidade, acho que é 6 e pouquinho, a gente chegou 6:05 por aí, eu já tive que tiver trazer uma cadeira de roda porque eu não conseguia andar. Ele parou assim, eu desci, e ele foi estacionar o carro, e eles tiveram que trazer uma cadeira de roda. E nisso, já me levaram pra sala, fizeram o toque, ligaram pro doutor, eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Ali, eu acho que não demorou meia hora, assim, eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Aí a enfermeira falou, a doutora falou, você só não ganhou ele porque você não estourou sua bolsa dentro do carro, senão você tinha ganhado ele dentro do carro. E nisso o doutor chegou bravo comigo, porque ele falou, por que você demorou a vir, não sei o quê. Eu falei, não, doutor, foi muito rápido, pior que foi muito rápido mesmo. E eu sentindo contração, e eles tentando me dar anestesia, e eu não consegui, porque eu já tava no expulsivo, eu já tava assim, fazendo força, sem querer fazer força. Aí eu sei que a anestesia pegou e eles fizeram a cesárea, porque assim, não podia ter parto normal, porque a gente não sabia como tava a cicatriz dele, a gente não sabia se tava aberto, a gente não sabia se tinha fechado, certinho, né? De acordo com as ultrassons, tava normal a coluna dele, só que a ultrassom ela vai até certo ponto, ela consegue ver tudo. E aí a gente pegou, e aí ele com medo, né? A gente com medo, mas aí fez a cesárea, conseguimos fazer a cesárea. Eu já fiz a lequeadura na hora, porque eu falei, não vou ter mais filhos, porque eu tenho que cuidar do Lucas, eu já sabia como seria mais ou menos a minha rotina. Aí eu ganhei o Lucas, aí o meu esposo veio e me trouxe um pouco assim, mas achei que eles colocaram muito anestesia, porque eu dormia e eu voltava, eu dormia e eu voltava. Eu lembro que eu acordava e falava assim, tá bem, ele chorou, tudo. Fizeram, a pigar dele deu 9, 10. Ótimo. E aí depois que eu fiquei lá, a gente fica numa sala separada das crianças, eu vi as crianças chorando, eu achava que era o Lucas, eu não sabia se o Lucas estava bem, se o Lucas não estava bem. Foi uma agonia. Mas eu sei que aí a gente foi pro quarto, ele estava bem, o Lucas não precisou de nada de suporte, né? De respirador, nem ficar em incubadora. A cirurgia dele já nasceu cicatrizada, fechada, né? Super bem. Vou ver se eu consigo postar a foto aqui, né? Da cirurgia dele. Tava ótima, assim, nem parece, tipo assim, era enorme a cicatriz dele. Quando eu olhei aqui, eu falei, tudo aquilo tava aberto dentro dele. Tipo assim, as costas dele, praticamente metade das costas abertas. E foi tudo fechadinho, bonitinho. E ele foi pra casa com 2 dias. Normal, assim, amamentei normal. A única coisa que o Lucas, a gente já reparou é que ele tava tortinho e que ele também tava tortinho, assim, tipo, o quadril dele, né? Tava errado, a gente reparou isso. Os pezinhos tortos, é bem tortinho o pezinho dele também. E o intestino dele era assim, ele mamava e já fazia cocô. É tipo uma diarreia, ficava, tanto que ele ficou com feridas, né, no ânus, infelizmente. Teve que fazer laser, né, por uns tempos, até que sarou. Mas assim, então porque ele mamava e ele evacuava. Mamava e evacuava. Então a gente já viu que o intestino dele não funcionava direito. E aí eu acho que eu vou contar a terceira parte depois, pra ficar muito longo, pra vocês entenderem o processo do Lucas depois disso, depois do nascimento. O que a gente enfrentou, o que a gente enfrenta, como é que a gente foi descobrindo as coisas, outras situações que nós passamos. E eu quero contar essa história pra vocês, detalhada, eu quero que esteja aqui no YouTube, pra muitas famílias que talvez vão chegar com curiosidade de saber como está a criança, como está hoje, como que foi. Passamos por outros processos hoje, e hoje não, esses tempos, agora tem 20 dias, que o Lucas fez outra cirurgia. Então assim, como tem sido essa vida com mielomeningocele? Como que... O que a gente tem passado, eu quero ter isso registrado. Eu quero até mostrar pra outras famílias também essa história, porque às vezes você tá chegando aqui de paraquedas e você não sabe como que é a vida do mielomeningocele, a gente só vê como é que fala ali, a gente procura, a gente acha só os sinais, vê, e a gente vive, vou falar a verdade aqui, né, você que talvez tá chegando, a gente vive um luto. O luto da criança perfeita, assim, dizendo em termos, né. Na verdade, a gente nunca sonha, nunca imagina que nosso filho vai ter uma deficiência. A gente não espera, a gente não quer isso, lógico, ninguém quer isso. Mas quando acontece, a gente vive um luto do que não vai viver. Né, do que não vai... A nossa vida vai ser totalmente diferente daquilo que a gente planejou. Eu tenho uma filha, né, que não tem nenhuma deficiência. Então eu sei como que é ter um filho com uma deficiência e um filho sem uma deficiência. Então a gente vive um luto de tudo aquilo que a gente talvez esperava para um filho e talvez não vai ser daquela forma que nosso filho vai viver. Mas assim, há uma esperança e há tudo... Assim, eu falo Deus é perfeito. Deus é perfeito porque o Lucas, ele tem trazido algo sobre as nossas vidas. Uma importância de a gente realmente entender o que é importante na vida, através da vida dele, sabe? Não é só coisas ruins. Tem coisas ruins, sim, com certeza. Mas ele vem nos ensinar muito mais outras coisas. E aí eu quero gravar um outro vídeo falando pra vocês de todo o processo depois do nascimento dele. De tudo que nós vivemos e até o dia de hoje. O que nós passamos, o que nós vivemos até aqui. Pra que talvez ajude você a entender melhor. E talvez estar até mais preparado do que nós estivesse. Nós, né? Eu e minha esposa, a gente estava, né? A gente não estava nada preparado. A gente foi vivendo cada processo. E às vezes aqui eu consigo mostrar pra você um pouco de como que é. Talvez você esteja passando por isso, você está com medo, né? Até hoje eu tenho medo, mas assim, talvez te ajudar a preparar pra esse momento, ou a gente conversar, a gente trocar ideia, né, da vida, desses processos, e até ajudar vocês com fé e esperança, né, num futuro melhor, num dia melhor. Tem dias que não são fáceis, mas tem dias que são maravilhosos, e a gente vê o nosso filho, às vezes, aprendendo as coisas, fazendo coisas que talvez os médicos falavam que ele não queria fazer, ou que não queria ter. Então, assim, viver o dia de cada vez é maravilhoso. E falar pra vocês, eu sou dependente do Senhor, porque é o Senhor quem tem me sustentado nesses dias, tem sustentado a nossa família. Porque se fosse por mim mesmo, né, porque nós somos mães, somos um pouco um pouco ansiosas, né, né, então Deus nos trata nessas áreas. Mas, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguma família que talvez você conheça e esteja passando por algo, mas que possa tranquilizar o coração dessa pessoa que tudo vai dar certo, no final tudo dá certo e a gente vai aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida. Muito obrigada por você que acompanhou até aqui e esteja ligado para os próximos vídeos que vão aparecer nesse canal. Um beijão, um abração e até mais.